A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhão a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, irritaram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra situações que acontecem na nossa vida, no dia a dia ou durante a semana, mas tudo isso nós temos que ficar atento. E hoje essa palavra é para nós despertarmos nisso. O primeiro ponto é aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhe-ão isto? Sacrificarão? Abalar-o-ão num só dia? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Esse é o primeiro ponto. O que é isso? Isso aqui, vamos falar assim, é um espírito de inveja. É isso que o Senhor está nos mostrando nessa palavra hoje, nos ensinando, que nós temos que vigiar contra os espíritos de inveja que estão ao nosso derredor. Porque você vê aqui, ó, que Neemias ele estava disposto a construir um muro. Ele tinha toda a autoridade do imperador, do governador, para construir um muro. Só que pessoas que conviviam com ele, conheciam ele ali do povo dele, ficaram indignados. Porque até mesmo no começo eles não falaram nada. Eles não acreditaram que eles poderiam fazer. Mas quando eles colocaram em prática a palavra do Senhor que Deus tinha colocado no coração de Neemias, aí se levantou a ira, aí se levantou a inveja. E essa palavra do Senhor quer nos alertar sobre isso. Deus tem te colocado no teu coração um sonho, um desejo de você, sei lá, mudar da casa que você está, de você mudar de emprego, de você montar um negócio próprio, de você até mesmo ser curado de uma doença, que Deus já colocou essa certeza que você já está curada, você está curado. Seja qualquer doença, câncer, lepra, AIDS, seja qual for. Você que está deprimido, deprimida, triste, angustiado. Deus colocou a certeza em você que você está liberta.
Mas o que acontece, o espírito da inveja é colocar no seu coração que você não pode receber, que você é uma pecadora, que você é cheio de falha, que é impossível, como que você vai fazer isso se você não tem dinheiro, e assim vai. Como que você vai ser curado? Essas medicinas falaram que você não tem mais jeito, essa doença, todo mundo que teve essa doença, a sua maioria morreu. Tudo isso, Deus está nos alertando que o espírito da inveja quer fazer o quê? Com que a palavra entre no nosso coração. E entrando no nosso coração, a palavra vai gerar dúvida. E entrando a dúvida no nosso coração, não conseguimos agir a fé. Então é necessário você e eu despertarmos para isso, atentarmos o que nós ouvimos. Por quê? Para que a nossa fé não venha se abalar. Por mais que Deus tenha colocado em nós, por mais que nós temos buscado na palavra, por mais que você ore, por mais que nós clamamos ao Senhor, mas o espírito da inveja não vai parar de atacar, não vai parar de atacar, porque o diabo sabe que quanto mais falar palavras ao contrário do que você está crendo, uma hora vai entrar a dúvida no seu coração, e nessa hora que entrar a dúvida, a bênção não chega até você. Aí daqui a pouco você vai começar a murmurar, reclamar, questionar até mesmo a fé que você tem no Senhor, questionar que até mesmo Deus colocou essa promessa em você e Ele não é capaz de cumprir. Então desperta, vigia com quem está ao seu redor, vigia com quem você fala, dos projetos que Deus tem colocado no teu coração. Deus já tem tirado você de situações e tem falado para você que não é aí que Ele quer você, mas você está persistindo e insistindo em ficar ali, seja num relacionamento, seja no local de trabalho, seja no negócio, seja no que for. Deus já tem mostrado, tem dado sinais para você. E ali você está persistindo, insistindo, você não está ouvindo a voz do Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando, está nos mostrando essa palavra, que o diabo ele não vai parar de cessar, usando pessoas para usar o espírito de inveja, para falar, para nos desmotivar, para que nós venhamos parar do propósito que Deus tem colocado no nosso coração. E só tem uma forma de nós vencermos isso, é com oração. Olha aqui o que está dizendo aqui na palavra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. É esse ponto que eu e você temos que aprender a orar. Porque veja bem, se alguém se levanta contra ti, nós temos que entregar essa pessoa na mão do Senhor. Por quê? Porque assim, isso é uma oração com objetividade, é uma oração com propósito. Porque não adianta você chegar ali e falar, Senhor, me livra desses malfeitores, me livra, Senhor, desse espírito de inveja, não. Senhor, está acontecendo isso, estão se levantando contra mim. Senhor, que venha cair por terra, porque o Senhor é comigo. O Senhor me colocou esse propósito no coração e eu vou fazer conforme a tua vontade. Que o Senhor venha colocar a sua mão, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, todo espírito de inveja. É isso que você tem que orar, é assim que você tem que fazer. Porque não adianta você discutir, não adianta você querer ir na força do seu braço. Por quê? Porque a sua batalha não é física, mas sim espiritual. Porque a sua batalha hoje é espiritual, porque você está liberto desse mundo. Por isso que Jesus Cristo lhe falou, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, você antes era escravo do diabo porque não conhecia a palavra. Hoje você conhece a palavra, mas você está agindo com a força do seu braço. Quer dizer, não está resolvendo nada. É só oração e jejum, é buscar o Senhor, orientação para que Ele venha resolver o problema. E quando você orar, é você entregar e confiar e continuar fazendo o que você tem que fazer. Não esperar que Deus vai fazer por você, é você continuar fazendo o que você tem que fazer. Porque aqui, ó, só para continuar aqui, ó. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Você está vendo? Eles oraram, mas continuaram trabalhando.
Às vezes você está orando e está esperando no Senhor uma mudança, uma resposta. Não, continua em frente. Busca. Vai, coloca o que Deus colocou no teu coração, seja qual for a decisão. A sua carne pode sentir tristeza, porque Deus tem falado para o seu contrário. Mas faz o que Deus falou. Não importa se a carne está sentindo tristeza, o importante é você agradar a Deus, porque lá na frente Ele tem algo muito, mas muito maior para você. É assim que você tem que crer, é assim que você tem que viver, é assim que você tem que fazer. Porque você vê aqui que eles oraram, mas continuaram trabalhando e o muro continuou crescendo. Aí, logicamente, o que acontece? A ira se levantou mais ainda. Por quê? Porque quando as pessoas veem você prosperando, começa a te acusar, começa a fazer piadinha, começa a desmotivar. E assim aconteceu também. E olha o que aconteceu, ó. E sucedeu que, ouvindo Samalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Você está vendo? Quando você está prosperando, você pode reparar, as pessoas ficam indignadas, as pessoas ficam irritadas. Quantas são ali? Quantas vezes você está passando por luta, as pessoas te abandonam. Aquelas mesmo que estavam com você na fartura, vira as costas quando você está na luta, na necessidade. Mas você persiste em querer ficar, você persiste em querer ir atrás dessas pessoas, pegar conselho. E aí o que acontece? O intento deles é destruir. Você vê que Samalak ele ficou irritado quando viu o quê? Que o povo buscou a Deus e continuou trabalhando, não se preocupou com as ameaças. E é assim que você tem que fazer. Levanta a tua cabeça. Para de ficar se julgando. O que você fez no passado é passado. Olha para o futuro. Para você olhar no futuro, você tem que viver o presente. Então vive esse presente, receba a bênção do Senhor, confia que o Senhor te escolheu para transformar a tua história, você e a tua família vai ser salva em nome de Jesus Cristo, mas para isso você tem que fazer a vontade do Senhor, se entrega para o Senhor, não fique em cima do muro, confia no Senhor, confia na oração que você faz para o Senhor. Os seus olhos estão vendo que não está dando certo, mas a fé tem que estar enraizada dentro de você, porque você orou e entregou na mão do Senhor. Vai funcionar, vai dar certo, você vai ser transformado, você vai ter a vitória em nome de Jesus. Mas para isso você tem que crer e continuar construindo. Você vê que eles oraram e construíram como foi falado. Aí irritou mais. E qual que era o intento? Era de destruir, de fazer com que eles viessem a parar. Essa era a causa deles para se desviar do pensamento, para desviar do propósito. Essa é a intenção. O diabo quer fazer isso, fazer você desviar da presença do Senhor. Para isso ele te coloca situações que te desagradam. Ou situações que até mesmo te dá uma solução que não foi Deus que te deu, mas uma solução mais fácil. Aí você vai e abraça aquilo sem consultar Deus. Aí você quebra a cara lá na frente, você volta a ser escravo dele. E hoje o Senhor está alertando cada um de nós com essa palavra. E aqui fala mais, olha só que eles fizeram. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles, tá vendo? Aí que fizeram o quê? Ah, tá se levantando mais ainda contra nós? Então vamos orar no Senhor. Vamos orar e vamos buscar. Eu vou ficar mais atento, vou ficar mais preparado porque nada vem contra mim, porque eu não estou indo na força do meu braço, mas eu estou indo no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que você tem que se comportar. Porque não é você mais que vive, mas Cristo vive em ti. Se você desceu nas águas do batismo, você morreu para o mundo e Cristo vive em você. Se você ainda não tomou decisão do batismo, se batiza para que Cristo vive em você. Não fica na ilusão de que, não estou preparado, um dia, se Deus quiser, eu vou. Um dia que Deus preparar, no dia que eu sentir. Para, isso é ilusão do diabo. Isso é mentira do diabo que está falando na sua mente. O batismo é você crer, é mudança de vida. Ou você crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida 100% para o Senhor, ou você crê, mas não entrega 100%, então não adianta nada, você não tem nada.
Isso que o diabo quer colocar ilusão na tua mente até nisso. E hoje o Senhor está mostrando para você que não é assim que funciona. Deus está falando para você ir para a direita, vai para a direita, não importa. Não importa onde cair, mas não olha para o foco que é Jesus Cristo. Olha para o Senhor Jesus Cristo, é Ele que é o foco. Entrega a sua vida para o Senhor, confia no Senhor. Não fica na ilusão de que, mas um dia, a hora que eu sentir, eu vou batizar. Na hora que eu estiver preparado, isso é coisa do diabo falando na tua mente. Não existe isso. Batismo é atitude de fé. É certeza, eu quero viver em Cristo. Isso é certeza. Não é sentimento. É realmente uma mudança que você quer ter. Não importa o que você está passando, não importa que você quer entregar sua vida para Jesus. Isso é o batismo. Então faz isso se você não fez. E se você fez, então viva o batismo. Se converta, para de ficar ouvindo os outros. Para de ficar olhando a situação. Olha para o Senhor, busca no Senhor. Porque você vê o que eles fizeram? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Ou seja, ficar vigilante. E aqui tem mais aqui, ó. No 17, ó. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha a arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto contigo. Você vê que eles estavam o quê? Vigilantes. Aqui o que representa para nós a espada é a palavra do Senhor. Com uma mão você trabalha, com a outra você tem a palavra do Senhor. Aqueles com uma mão eles trabalhavam e com a outra até tinham a espada. Eles estavam atentos, ligados. E hoje o que nós temos? Qual é a nossa maior arma que vale mais do que uma bomba atômica? É a palavra do Senhor que tem que estar em nós. Porque com a palavra do Senhor não tem inferno que sobressai. Não tem mal que venha contra a nossa vida. Não tem demônio que venha contra a nossa vida, porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos Jesus Cristo dentro de nós. E a palavra do Senhor hoje está nos ensinando. Com uma mão você trabalha, faz o teu objetivo, o teu sonho que Deus tem colocado no teu coração. E com a outra você está segurando a espada que é a palavra, para que venha a ser transformado, para que venha a ser mudado, para que você venha usar de autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Pega essa palavra, fica atento com ela. Não fica se fazendo de coitadinho, de coitadinha, murmurando, questionando, reclamando, falando para todo mundo a sua luta que você está enfrentando, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, porque é Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu e Ele que falou que ia mudar a tua história. Não foi o teu vizinho, não foi teu pai, não foi tua mãe, teu marido, teu esposo, teu namorado, seja quem for, teu filho, não foi eles que vai mudar a tua história e falou que ia mudar a tua história, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou que vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Então quem chamou você foi Jesus Cristo. Então fala com Ele, busca Ele, senta no teu quarto, fecha a porta e clame para Ele. Ali eu tenho certeza que Deus vai falar e vai mostrar para ti. Por quê? Porque quando você tem a palavra, você tem a autoridade. Por isso que Jesus ele disse em João 15:7, ele nos diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você tem que estar com a palavra é a espada sua. Com uma mão você trabalha e com a outra você segura a espada que é a palavra. Com uma mão você realiza e receba as bênçãos do Senhor. Com a outra você fica atento com a palavra para agradecer, para glorificar o nome do Senhor e enfrentar tudo que tiver que enfrentar. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.